Fala pessoal, voltei, tava aqui só dando uma limpada no quadro e preparando pra gente dar seguimento na nossa aula. Agora que a gente já fez essa abordagem mais geral da anatomia dos rins, bem geralzona mesmo, eu queria fazer uma outra abordagem mais geralzona aqui da histologia dos rins, da perspectiva mais microscópica dos rins, tá bom? Antes de falar aqui do néfron e tudo mais, que é justamente o que está desenhado aqui, vou até botar aqui já o título do nosso desenho, só apresentar uns conceitos que era uma dúvida que eu tinha muitas vezes quando eu estava no meu segundo semestre, estudando essa parte da fisiologia renal, ao mesmo tempo que eu via a histologia, e eu não entendia, me confundia muito, por que na histologia às vezes chamava de um nome e na fisiologia de outro. Acontece que é o seguinte, eu até recomendo se vocês quiserem ver depois a estrutura do néfron em maiores detalhes, do ponto de vista histológico, procurarem ele no ROS, né? ROS é aquele livro de histologia que é um texto e atlas, é muito bom, vou deixar aí na descrição também, para se vocês tiverem interesse. Lá no ROS ele vai citar justamente um artigo que é o seguinte, por que muda tanto assim a nomenclatura? Porque em 1988, uma cambada de fisiologistas, um monte de fisiologistas, eu não vou detalhar muito, se reuniram, basicamente, e falaram, galera, vamos padronizar aqui como a gente vai dar nome às estruturas do néfron para facilitar a produção científica, a transmissão do conhecimento, a correlação entre artigos, a ministrar aulas, etc, etc. Então eles começaram a descrever o néfron de maneira mais específica, de maneira mais detalhada, para poder transmitir o conhecimento de melhor maneira. Mas quando eu estiver falando aqui nas próximas aulas, eu queria só para deixar isso claro, eu vou usar uma nomenclatura mais simplificada. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a ganhar agilidade no que é o nosso foco aqui. Qual é o nosso foco, Pedro? É justamente a parte da fisiologia. Mas entendo que eu posso falar aqui umas coisas, às vezes, de maneira mais simplificada das estruturas, mas isso vai ser o suficiente para entender a fisiologia. Estou só pontuando que existe uma nomenclatura mais oficial para você descrever ali o néfron, que vocês podem encontrar depois melhor no ROS. Tem na descrição aí, se vocês quiserem achar depois melhor esse material, tá bom? Então só para fazer esse esclarecimento dessa terminologia, né, que às vezes se usa diferentemente na histologia e na fisiologia. A terminologia que eu vou usar aqui para abordar melhor o néfron, a descrição dele, vai ser a mais simplificada, como eu falei, e uma que geralmente a galera da fisiologia, como o Guy, das Vertones, são das referências que eu uso mais, usam para se referir ao néfron, tá bom? Só para deixar isso já claro aqui no início da aula. Antes de eu apontar aqui para o néfron de maneira geral e descrevê-lo, deixa eu só fazer mais um comentário rápido, que é o seguinte. Os nossos néfrons, ali dispostos, né, no nosso interstício renal, no nosso tecido renal, estão localizados aonde? Ali no córtex e também, às vezes, um pouco na medula, tá bom? Então, estão localizados os néfrons ali no interstício renal, no tecido renal. Esses néfrons podem ser classificados em duas subcategorias. Categoria dos néfrons corticais, cortical, e o néfron justa medular. De maneira bem rápida e simples. Pedro, qual é o critério que eu vou usar para diferenciar um néfron cortical de um néfron justa medular? O critério vai ser a localização do glomérulo. O que é o glomérulo, Pedro? Já ia apontar para vocês, mas já adiantando. O glomérulo é esse tufo, esse bolo, esse monte de capilares glomerulares reunidos, que estão aqui justamente onde eu estou apontando para vocês. Então já estou adiantando aqui, já vou até apontar uma seta, já vou abordar com mais calma. Aqui seria o glomérulo, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui. Qual é o critério para diferenciar um néfron cortical no justa medular? A localização do glomérulo. Ou seja, quando a gente vai falando de um cortical, o glomérulo vai estar localizado na porção mais externa do córtex. Já no caso do justa medular, o glomérulo vai estar localizado na porção mais interna, vou botar assim para ficar mais de maneira geral, do córtex. Se está mais internamente ao córtex, o córtex está ali e a medula logo embaixo. Então ele vai estar bem pertinho o glomérulo da medula, apesar de não estar localizado na medula. Então como é que a gente vai chamar esse néfron? Justa medular. Por quê? Porque justamente esse glomérulo está ali bem pertinho da medula, tá bom? Mais interno do córtex, mais próximo à medula. Se é mais próximo à medula, logo a gente vai chamar de justa medular. Justo próximo à medula, tá? Então, de maneira geral, só queria apresentar esse conceito aqui para já
ajudar vocês depois melhor a entender essas estruturas, porque vocês podem se deparar nos livros de fisiologia. Um néfron cortical, um justa medular. Vocês vão ver também que os justas medulares, eles vão ter um papel mais importante na concentração da urina, naquele mecanismo de concentração da urina que vai ser abordado depois melhor, eu vou comentar depois melhor com vocês, tá? Mas vai ser principalmente os néfrons justamedulares envolvidos nisso. E além disso, os néfrons justamedulares, os capilares peritubulares desses néfrons, vão ali se ramificar e quando chegarem mais próximo da alça de Henle ali localizada, vão chamar de vasos retos. Também vou comentar isso depois com mais calma. Já estou só adiantando, só apresentando isso. Mas não precisamos se preocupar muito com essas informações agora, tá bom? E também só a título para vocês saberem, os néfrons mais abundantes são os corticais, néfrons corticais. É praticamente 3/4 da quantidade de néfrons são corticais, tá bom? Então, já apresentando isso de maneira geral também. Mas esse não é o foco, é como eu falei, só estou apresentando aqui os conceitos mais elementares, mas vamos aqui para o foco, que é o que eu quero que vocês mais gravem, que vocês guardem de cor, ou seja, no coração, guardem de fato aqui da aula de hoje. Que é o quê? Para a gente poder avançar também com muito mais facilidade nas próximas aulas. Que é a estrutura mais específica do glomérulo. Já fui adiantando aqui, do glomérulo não, perdão, do néfron. Já fui adiantando aqui, é porque eu li glomérulo. Já fui adiantando aqui onde está o glomérulo, aqui no meio de todo esse néfron. Que lembrando, o néfron é a unidade funcional do rim. Então agora eu vou apontar aqui as outras estruturas. Aqui a gente vai ter a arteríola aferente. A aferente, para vocês não se confundirem, lembrem do que é, por exemplo, um rio afluente. Um rio afluente é aquele rio que desemboca em algum lago, alguma lagoa, algum lugar, né? Então, afluente é porque está chegando, arteríola aferente é porque está chegando. Chegando aonde? Ali no próprio glomérulo, nessa região aqui, tá? Então, vamos lá. Essa arteríola aferente, ela vai se originar justamente daqueles vários ramos da artéria renal, que eu estava comentando com vocês na parte mais de anatomia. Então, vai ter aqueles ramos que eu não vou adentrar aqui, precisamente os ramos que ela vem e tudo mais, mas aquelas artérias interlobulares, arqueadas, etc, etc. E vocês vão ver depois melhor com calma em anatomia e histologia, tá? Mas vamos só focar aqui. Que a gente tem a nossa arteríola aferente. Essa arteríola aferente vai se ramificar num sistema de capilares, num grupo de capilares. O nome desse grupo de capilares é glomérulo. O nome desses capilares são capilares glomerulares. Tá bom? Então aqui a gente vai ter o conjunto de capilares glomerulares e esses capilares glomerulares vão se juntar novamente, vão ali coalescer para formar a arteríola eferente. Essa arteríola eferente, pessoal, ela vai se ramificar em algumas estruturas que a gente vai conhecer aqui como um novo sistema de capilares. Esses são os capilares que estão localizados na periferia dos túbulos, que eu já vou apresentar para vocês. Então são os capilares periferia tubulares, que vão ser muito importantes num processo de reabsorção de algumas substâncias aqui presentes no nosso líquido tubular. Calma que já vou abordar isso. Vamos só focar aqui na estrutura do néfron em si, tá bom? Então aqui a gente vai ter esses capilares peritubulares formados a partir da arteríola eferente, tá? Vou apagar aqui só para falar agora dos túbulos com vocês. E também de uma estruturazinha aqui circundando o glomérulo. Mas guardem aqui que esses capilares também existem, tá bom? Que vai ser importante depois quando eu estiver falando deles, para vocês não se perderem mesmo, certo? Então vamos lá. Aqui, já que eu já falei dessa parte mais vascular mesmo dos vasos, vamos só focar aqui no seguinte. Circundando aqui, abraçando mesmo esse glomérulo, esse tufo, né, esse tufo assim, esse conjunto, esse novelo de capilares glomerulares, a gente vai ter essa estrutura aqui azul, chamada de cápsula, que está circundando, né, tá ali envolvendo o glomérulo, cápsula de Bowman, tá bom?
E aqui esse espaço aqui em branco, né, que fica entre a cápsula de Bowman e os capilares glomerulares, é um espaço que a gente vai chamar de espaço de Bowman. Tá bom? Então aqui vai ter todas essas estruturas. Depois, aqui, saindo do espaço de Bowman, da cápsula de Bowman, a gente vai ter que essa primeira estrutura num formato tubular. Se essa estrutura está mais próxima justamente da cápsula de Bowman, ela vai ganhar o nome de um túbulo, que é o túbulo. Só pintar aqui de preto, para ficar mais fácil de ver. Túbulo proximal. Do túbulo proximal, agora a gente vai ter aqui uma estrutura muito importante, que está no formato de alça. Qual é o nome dessa estrutura? A alça de Henle. E a gente pode dividir, é assim que eu vou usar essa nomenclatura no seguir das aulas, a alça de Henle em 3 partes. Qual é o nome dessas 3 partes? Vamos lá. Aqui a gente tem um segmento da alça de Henle. Digamos, a alça vem mais ou menos até aqui, tá bom? Vamos colocar assim. A gente tem, vou botar um pouquinho mais para cima. A gente tem aqui esse segmento da alça de Henle mais inicial, que é um segmento que está descendo, descendente, e é um pouco mais fino que os outros túbulos, concordam? Então vai ser o segmento, vou até só delimitar ele até aqui, ó, daqui até aqui. Vou botar o número 1 aqui. Vai ser o segmento descendente, delgado que é fino, né? Da alça de Henle, tá bom? Deixa eu ter aqui DH de Henle, só para dar o espaço, né, do quadro. E depois desse segmento, a gente vai ter um segundo segmento, que vai ser daqui, mais ou menos, até mais ou menos aqui. Vou botar aqui o número 2, que a gente vai chamar, vamos lá, é um segmento que está subindo, ascendendo, e é mais fininho também. Então vai ser o segmento, não vou escrever por causa do espaço, tá bom, pessoal? Mas vai ser o segmento ascendente, porque aqui está ascendendo, segmento ascendente da, delgado, né, também, porque é fino, da alça de Henle, tá bom? E depois a gente vai ter aqui um terceiro e último segmento, que eu vou chamar com vocês de segmento, esse já um pouco mais espesso, vocês estão vendo? Segmento espesso. Opa, já esquecendo. Segmento ascendente, porque também está ascendendo, né? Segmento ascendente espesso da alça de Henle. Tá bom, pessoal? Estou aqui apresentando de maneira geral a estrutura da alça de Henle, começando aqui no segmento descendente delgado, depois subindo no segmento ascendente delgado e finalizando aqui no segmento ascendente espesso da alça de Henle, tá bom? Então, feita essa apresentação, vou falar aqui agora de mais uma, que é o túbulo, que está mais distante da cápsula glomerular. Então, eu vou chamar de túbulo distal. Tá bom, pessoal? E depois do túbulo distal, a gente vai ter aqui uma estrutura. Túbulo distal, digamos que o túbulo distal começa aqui, termina mais ou menos aqui, tá bom? Depois do túbulo distal, a gente vai ter essa estrutura que começa aqui, termina mais ou menos aqui, chamada de túbulo coletor. Depois, de maneira mais simplificada, esse túbulo coletor vai originar um ducto coletor, que vai começar o ducto coletor mais ou menos aqui e vai seguindo aqui até lá embaixo, vou colocar aqui 3 pontos, né, porque seguiria até desembocar numa região chamada papila, tá bom? Papila renal, que eu não abordei muito com vocês na parte de anatomia, mas vou aproveitar para falar agora. A papila é onde vai desembocar não só um ducto coletor, mas vários e vários ductos coletores. Milhares de ductos coletores vindo de milhares de néfrons. Esses ductos coletores vão desembocar na papila. A papila vai dar uma origem, depois vão ver na região, na anatomia, depois vocês podem ver melhor. A papila vai dar origem ali, vai desembocar nos cálices menores,
e os cálices menores vão ser derramados, pensem assim, vão desembocar nos cálices maiores. E os cálices maiores vão se juntar para finalmente chegar na pelve renal. E da pelve renal originar o ureter, enfim. Então, só entender o seguinte, aqui a gente tem um ducto coletor e, tudo bem, aqui eu desenhei só um néfron, mas essa ideia que eu queria só reforçar. A gente tem várias centenas e centenas de néfrons ali nos nossos rins. Essas centenas de néfrons vão ter centenas e centenas de ductos coletores. E esses ductos coletores vão ali se coalescendo, ou seja, vão se juntando até formar ductos maiores e finalmente desembocar na papila renal. Então, de maneira geral, essa que é a parte da histologia que eu queria conversar com vocês. Aí agora eu vou abordar com vocês de maneira bem geral, só dar aqui uma limpada no quadro e preparar as coisas, que é justamente no processo de filtração renal, no processo de secreção, reabsorção e excreção. O que são esses conceitos eu vou tentar clarear um pouquinho melhor com vocês, tá bom? E a gente entender só o seguinte, que daqui a gente vai ter o líquido que vai surgir aqui, já vou comentar com vocês, mas esse líquido, que é o filtrado, vai passar aqui e se transformar no líquido tubular, que é aquele líquido que está passando nos túbulos, e esse líquido tubular, ao passar por aqui, por esses túbulos, vai sofrer alterações baseadas em 4 processos principais, que eu já vou comentar com vocês, mas já adiantando, que é justamente a questão do quê? Da reabsorção, secreção, até chegar aqui e sofrer a excreção. Chegando ali na papila e até depois passando por pelve, ureter, chegando ali na bexiga e finalmente chegando ao meio externo com a nossa conhecida urina, tá bom? Então entender que esse líquido vai passando aqui e nesses túbulos a gente vai ter estruturas especializadas que vão ser responsáveis por modificar a consistência não, melhor dizendo, para modificar a composição desse líquido. Essa é a palavra que eu estava pensando aqui, tá bom? Isso vai ser possível devido à presença aqui de células, já aproveitando para falar essa parte aqui da histologia, células epiteliais mais especializadas, tá? Depois vocês vão ver quais são os tipos desse epitélio com mais calma. Eu vou abordar aqui só o que é de maneira geral. Pensar que são células epiteliais e aqui a gente vai ter vários transportadores nessas células que vão contribuir para a mudança dessa substância que vai estar passando aqui. Mas de maneira geral a histologia é essa. Isso a gente vai abordar depois melhor, justamente conversando um pouquinho mais sobre a histologia, beleza?